Shalom, queridos, graça e paz. Estão felizes? Também estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu estou com uma companhia de um amigo, Tiagão, um recém-amigo, que de fato Deus colocou nos nossos... A gente está caminhando junto nesses dias. Bom, eu sou de casa, eu já fui chegando, já fui entrando no gabinete, já fui comendo, tomando café. Eu não estava... Você sabe que eu já sou de casa, né? Então não preciso de frescura e nem de apresentação. Eu já prego aqui há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Hoje eu sou quase da igreja. Gente, eu vou trazer uma mensagem para você que o Senhor colocou no meu coração, que vai ser uma transição para a tua mente. Uma transição mesmo. Você não vai sair daqui, e não é um jargão evangélico. De fato, você vai sair daqui como você nunca... vai ser uma virada de chave na tua vida. Um novo ciclo se encerra aqui hoje. Vai começar um novo ciclo na tua vida. Então, eu vi que o louvor estava aqui, o pessoal da dança também, as meninas chamando todo mundo, para todo mundo participar, porque essa ministração aqui é poderosa. Abra comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Eles perguntaram para mim, pastor, você quer ministrar lá em cima ou você quer ministrar lá embaixo? Ele já sabe, já me conhece, ele falou, não, eu quero embaixo. Eu fico mais pertinho de vocês. Gálatas 3:13. Na minha opinião, um texto como esse é um texto para ser lido. E vou ser sincero com você, é entender ele na totalidade, fechar a Bíblia, orar e ir embora para casa. Porque ele por si só ele já fala tudo. E a revelação que tem por detrás desse texto aqui resolve tudo. Na minha opinião, está resolvido. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo achou, diga amém. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aqui eu vi que tem uma outra versão. NVI. Cristo nos redimiu, põe lá de novo. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, como se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Quando eu olho para um texto como esse, nós vemos uma verdade absoluta. De coração, a gente podia agora fazer uma oração aqui, bora para casa. Qual foi a pregação da semana? Gálatas 3:13. Porque Jesus já se redimiu, já se levou sobre ele todo o nível de maldição sobre essas coisas. Mas, por outro lado, não tem como eu olhar para um texto como esse e não fazer uma autoavaliação da minha vida. E aí fazer algumas análises. Porque não tem jeito, né? Quando a gente olha para um texto como esse e a gente sabe que é uma verdade, Cristo já se tornou maldição do nosso lugar, levando sobre ele todo nível de maldição, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala assim, bom, peraí, ele não está sendo verdade, ou ele não está sendo coerente, vamos dizer assim, coerente na minha vida. Porque na minha vida ainda não passou por dúvidas, porque na vida ainda eu tenho desafios, eu passo pelos dias maus. Então quer dizer que esse texto é uma mentira? Quer dizer que esse texto não é uma verdade? Não, meu irmão, não é isso. Quer dizer que o próprio Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis dúvidas, tereis desafios. Só que ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, certamente venceremos. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo nos resgatou, nos salvou na cruz. Mas a obra que ele fez foi completa. Jesus não só morreu por nós para nos dar vida no céu, vida eterna. Não. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela foi completa. Lá ele morreu por nós para nos salvar, nos libertar, nos dar vida e vida e abundância. Espera aí. A vida e a abundância, pastor, é no céu? Não. A vida e a abundância é aqui na terra. Vida no céu é eterna. Aqui na terra é vida e abundância.
Mas aí novamente eu volto, né, para a nossa vida, quando a gente olha para ele e a gente fala assim, mas por que ainda a minha vida, eu não tenho experimentado tudo isso? Então quer dizer que eu estou embaixo do pecado? Quer dizer que eu preciso me posicionar diante do Senhor, eu preciso ir nos montes? Sim, é uma busca, sim, lógico que a gente tem que buscar. Mas às vezes, meu irmão, a gente está passando por algo que muitas vezes não foi nem eu e nem você que projetamos o que nós estamos vivendo. E que hoje nós estamos pagando um preço de uma coisa que foi feita e que hoje se paga um preço por conta disso. Eu quero hoje poder ministrar e provar para você biblicamente o que eu estou falando, porque tudo que eu disser aqui eu tenho que provar biblicamente. Existem algumas linhas teológicas que até não acreditam muito nessa palavra, mas quando à medida que eu vou pregando aqui, provando biblicamente, você vai ter que concordar comigo. Não que você seja obrigado a concordar, mas a Bíblia vai te mostrar caminhos, vai te mostrar que é uma verdade. Mas vamos lá, vamos caminhar. Quando eu vejo algumas pessoas, como disse, estão passando por alguns níveis de luta e desafio, algumas vezes essa pessoa está sendo vítima de um portal que foi aberto lá atrás e que hoje você está pagando aqui. Vamos lá. Há duas maneiras que o diabo ele toca na vida de um cristão. A primeira maneira é quando se abre uma legalidade, um portal, porque o diabo é legalista. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do diabo o tempo todo sobre as nossas vidas. Tentar nos matar, nos roubar e nos destruir. Só que eu amo esse versículo, porque ele não termina aí, né? Ele não é absoluto, ele tem um ponto e vírgula e tem uma continuidade. Mas o próprio Jesus diz, mas Jesus, vim dar vida e vida. A primeira maneira que o diabo age na vida de um cristão é quando abre um portal, uma legalidade, porque ele é legalista. Então, por conta desse portal aberto, ele entra para trazer isso. Roubar, matar e destruir. Então o diabo só age onde existe uma legalidade para ele estar. Agora, a segunda maneira que o diabo age na vida de um crente é quando Deus permite. Ô pastor, mas peraí, Deus permite? Deus permite. O fato é que tem prova bíblica também. Jó, né? O próprio Deus fez propaganda de Jó, falando que esse é meu servo escolhido e separado. Mas Deus permitiu que o diabo tocasse. E a gente conhece a história. Agora, por que Deus às vezes permite que o diabo toque na vida de um cristão? É porque Deus está falando através dos pastores, através de profetas, através da Bíblia, através de pregações, através de louvores, de adoração, mas a pessoa não escuta. Mas é só o cramunhão tocar que, meu irmão, se converte na hora. Então, às vezes, Deus permite porque é de uma maneira que a pessoa vai conseguir discernir quem é que está atuando na vida dele. Agora, quando eu estudei esse texto, quando ele veio de entendimento para mim, eu fui o primeiro a fazer uma análise da minha vida. Eu comecei a ver que a minha vida, esse texto não estava sendo muito real. Apesar de crer na Bíblia, inclusive até na capa da Bíblia eu creio. Eu fiz uma oração para Deus um dia e falei assim, Deus, eu não preciso ver para crer. Eu acredito. Até na capa da Bíblia eu acredito. Porque tem gente que fica fazendo prova. Cuidado, eu só creio se eu ver. Vai pagar um preço às vezes para ver umas coisas que não está dizendo. Eu só creio e acredito. Eu piso e espero Deus providenciar o chão. Eu sei que parece ser algo meio inútil, poético, eu piso para Deus providenciar o chão, mas é um nível de fé, é um nível de ousadia, é isso mesmo. Porque eu não quero ficar vendo para pisar, vendo para crer. Não. Eu vou pisando, deixa Deus providenciando, deixa Deus abrindo e fechando portas. Quando esse texto veio para mim, eu trouxe ele para a minha vida. Eu falei assim, mas peraí, esse texto não está muito real, cara. Existem algumas coisas na minha vida que esse texto não está tão verdadeiro. Então quer dizer que ele não está sendo, ele é uma mentira, né? Ele não é verdade? Para mim, não, vamos trabalhar um pouco mais isso. Eu vim de uma família, vou contar um testemunho meu aqui, que não é relevante. Não é um testemunho, que testemunho, hein, pastor? Não, é um testemunho de vida. Mas que vai trazer um entendimento para a ministração. Nem toma ele como base para que eu vou pregar aqui.
eu tenho que provar é na vida. Okay? Eu vim de uma família, ou financeiramente dizendo, uma família, lá eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, já falei isso aqui várias vezes, a cidade onde manda leite, mel, doce de leite, pão de queijo, goiabada. E lá nessa cidade, o meu bisavô foi um homem riquíssimo, um fazendeiro riquíssimo, aonde ele tinha muitas propriedades, muitos bens. E meu bisavô, com esse dinheiro todo que ele tinha, o que ele fez? Ele montou para ele um cassino, porque Poços de Caldas é a cidade conhecida como a cidade dos cassinos. Inclusive lá tem o Palace Cassino, que é uma estrutura faraônica. Se você for visitar Poços de Caldas, você vai nesse lugar. Lógico que esse cassino não funciona mais, mas a estrutura está lá. O meu bisavô, com todo esse dinheiro que ele tinha um cassino que ele montou para ele, onde tinha jogatinas. Só que ele não jogava no cassino. Ele jogava no cassino dos milionários. Mas ali era um ponto que ele fazia os seus negócios. Aí a gente sabe, irmão, que negócio, que jogos é complicado, né? Hoje tem o tal do tigrinho, né? É um demônio aquilo. Mas vamos lá. O meu bisavô, ele se envolveu tanto, para ganhar tempo, como eu disse, o meu testemunho não é tão relevante, mas só para entender a introdução da mensagem. Ele se envolveu tanto com jogos, que jogo é assim, um dia você ganha, no outro dia você perde. No outro dia você perde de novo, no outro dia você perde de novo, e no outro dia você ganha uma coisinha, no outro dia você perde de novo. Para ganhar tempo, como eu disse, meu bisavô chegou ao nível de perder quase não, toda a fortuna que ele tinha em jogos. Eu estou dizendo que meu avô era um homem riquíssimo, pastor. Dono de transportadora de jumento na época. Muitas terras. O meu avô contava que chegou um limite, meu pai contou que chegou um limite da desgraça na vida do meu bisavô, foi quando ele teve que entrar na sua casa, sua própria casa, e no quarto onde a minha bisavó tinha uma máquina de costura, aquelas antigas, sabe aquelas máquinas que a moça bate o pé aqui naquele negócio de ferro assim, ó. Hoje virou museu, virou local onde a gente coloca no cantinho. Ele pegou aquela máquina de costura e jogou a máquina de costura. Ele não tinha mais dinheiro para jogar, só tinha máquina. Resumindo, perdeu a máquina da minha bisavó. Por consequência disso, entrou um nível de maldição na vida do meu bisavô, de ruína, pobreza e miséria. Eu não conheço a história, não vi a história do meu bisavô. Isso eu pesquisei. Só que aí eu fui estudar a vida do meu avô. E eu comecei a perceber que meu avô estava com o mesmo nível, o mesmo nível de repetição do meu bisavô. O meu avô detestava jogos. Ele não aceitava nem que a gente sentava numa mesa e tirasse um baralho. Ele ficava chateado. Ele não brigava, ele ficava chateado. Ele não gostava. Por quê? Aquilo marcou muito ele. Porque meu avô de riquíssimo, meu bisavô riquíssimo, meu avô tinha que sair pedindo comida nas vendas. Raspava assim, nas vendas, o chão para pegar arroz, feijão que caía, porque antigamente pegava em sacos, né? Pegava ali. E aí meu bisavô, meu avô não tinha o que comer. Meu avô contava que ele ia para a escola, cada semana ele ia com um tênis no pé só. Ele não com os dois não, um de cada vez para gastar o primeiro direito e depois ele gastava o segundo. Aí ficava mancando assim, ó. Mas era para não gastar tênis. Chegar ao nível que chegou de pobreza na vida do meu bisavô. Então o meu avô não gostava de jogos. Porém, tudo o que o meu avô começou a fazer na vida, o meu avô acompanhei a história dele. Um homem fantástico. De um caráter tremendo. Mas tudo que o meu avô começava a fazer, ele começava bem, mas não concluía. Eu lembro que ele comprou para eles uma fazendinha, e ali ele começou a criar animais. Começou a criar bois. Começou bem, fechou, teve que vender os bois tudo. E não estava dando mais. Montou uma granja de frango, granja grande. E ali, de repente, aquela granja teve que fechar. Meu pai contou um dia, na noite, entrou um cachorro dentro de um dos galpões, onde estavam os frangos, e matou os frangos à noite. Ficou matando frango à noite. O prazer daquele cachorro foi matar os frangos. Quando ele chegava no outro dia para alimentar os frangos, estava tudo morto. E o cachorro tinha matado o frango.
Mas não foi isso que quebrou, foram outras coisas. O meu bisavô depois montou uma... O meu bisavô morreu. O meu avô montou uma granja de porcos. Começou muito bem, mas não concluiu bem. O nível de repetição na vida do meu avô foi o seguinte. Aquele nível de ruína, pobreza e miséria agora estava instalado no meu avô. O meu avô morreu. Eu agora comecei a olhar a vida do meu pai. E aí eu assustei. Porque eu estava vendo o mesmo nível de repetição agora na vida do meu pai. O meu pai é um homem muito visionário, um homem cabeça. Mas tudo que meu pai começava a fazer também não concluía bem. Ele montou uma fábrica de roupas lá em Belo Horizonte. Começou muito bem, quebrou. Tudo que meu pai começou a fazer, ele não concluiu bem. Eu conheci um texto na Bíblia que me assustou. E Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu fiz uma conta básica. Eu fui no meu bisavô, eu vi o mesmo nível de repetição acontecendo no meu avô, no meu bisavô, que começou no meu bisavô. Eu vi o mesmo nível de repetição agora no meu avô, e agora eu estava vendo o mesmo nível de repetição no meu pai. E Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz, porque sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a quarta geração daquele que me aborrece. Eu assustei, eu era o quarto. Agora, sabe o que é incrível nisso, gente? É que eu falo assim, Deus, mas que situação é essa? Está chegando, estava fulminando o negócio, porque você sabe que o diabo ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Ele não pode estar aqui, não pode estar em Volta Redonda, não pode estar nos Estados Unidos, não pode estar no Japão, não pode. Mas ele tem um exército organizadíssimo, um exército que trabalha, que são os... Quando há um portal é aberto, quando aquela legalidade é aberta, aqueles demônios então têm acesso àquela situação, ou aquele caso, ou aquela família. Aquele portal abriu, como no caso do meu bisavô. Aquele portal de ruína, pobreza e miséria. Quando aquele portal foi aberto, os demônios tinham legalidade. Quando então meu bisavô morreu, a legalidade estava estabelecida, porque Êxodo capítulo 20, versículo 5, dá legalidade para isso. Os demônios familiares vinham para o meu bisavô. O meu bisavô vinha para o meu pai, o meu avô. Quando meu avô morreu, ainda existia uma legalidade. Aqueles demônios estavam com a avô. Você percebe que a ruína, a pobreza e a miséria estava ali, era um portal, era a raiz principal. Mas como já estava no meu pai, não era só ruína e pobreza e miséria. Porque a Bíblia diz no Salmo 42:7 que um abismo chama outro abismo, uma maldição chama outra maldição. Quando estava no meu pai, a história não era simplesmente só ruína, pobreza e miséria. O meu pai já tinha vícios, já tinha adultério. O meu pai já tinha outras coisas que vinham trazendo mais peso ainda. Não era só simplesmente a ruína, a pobreza e a miséria. Mas no meu pai já tinha mais, porque o Salmo diz, um abismo vem chamando outro abismo. Uma maldição vem chamando outra maldição. Quando eu conheci a Bíblia, eu vi Êxodo 25, 20, versículo 5, assim, mas então eu sou o próximo. Eu gelei. Meu Deus. Quando eu fui estudar ao lado da minha mãe, nem quero perder tempo aqui. Eu assustei, porque eu sou o mais velho dos dois lados da família. A Bíblia precisava me dar uma resposta quanto a isso. No meu entendimento. Só o meu testemunho, eu acho que não era relevante. Não podia ser. Podia ser uma coincidência. Você sabe que quando a gente vai no médico hoje, uma das perguntas básicas do médico é essa. Alguém da tua família ou da casa já teve o que você tem? Porque ele sabe que muitas das enfermidades são geracionais. Você sabe que hoje está tendo uma grande discussão entre os cientistas. Não é tão novo isso, mas não. Mas eu estou falando isso faz tempo, mas eu estudei isso faz tempo. Mas hoje existe uma grande discussão entre os cientistas. Qual é a discussão hoje? Que estão trabalhando ainda dentro de um feto, ainda em laboratório, um embrião ainda em laboratório. O que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa dos pais
se está vindo alguma enfermidade geracional acompanhando aquela família, seja um diabetes, seja um câncer, seja o que for, e que ela venha vindo geracional. Quando ela chega naquele feto, o que eles estão fazendo? Eles vão até o DNA daquele embrião, faz uma edição do DNA, retirando onde possivelmente poderia ser a causa daquela enfermidade que está acompanhando geracionalmente. É lindo isso. Quando eles tiram isso, fazem novamente então agora a restauração e agora sim fazem a inseminação na mãe. Aquela criança possivelmente vai nascer sem aquela enfermidade que está acompanhando geracionalmente. Só porque existe uma grande discussão entre os cientistas, porque eles não pararam aí. Eles manipulam aquele gene. Eles podem mexer na cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Eles estão brincando de Deus. O negócio está exagerado. Mas o fato é que eles já descobriram que as maldições elas vêm hereditariamente na vida das pessoas. Quando você olha para a Bíblia, eu falo assim, Deus, mas então eu preciso de uma verdade. Porque eu comecei a ver algumas outras famílias. Por exemplo, os pais se separaram. Agora os filhos estão separando. Que coincidência, cara. Os pais tinham problema com drogas. Agora estou vendo a repetição dos filhos também com problema com drogas. É coincidência, é evidência. Não, meu irmão, é maldição mesmo. Você percebe algumas famílias que o portão não foi aberto por alguém que está pagando um preço aqui que nem ele sabe. Vai estar pagando um preço por isso. Mas espera aí, eu preciso provar biblicamente para você. Quando eu quero aprender alguma coisa com alguém, na palavra, tem coisas positivas ou negativas, tem duas pessoas que eu me digo. Ou Pedro, as coisas boas que ele fez ou as coisas ruins, se aprende com ele. Ou Davi. Eu, como gosto de Davi, vou ficar com Davi. Como que pode um homem segundo o coração de Deus viver o que ele viveu? Vou explicar. Um belo dia, um bonitão, você conhece essa história porque já passou dentro da TV Record. O bonitão estava no seu palácio, mas não era o lugar que Deus queria que ele ficasse. Por conta disso, ele estava no palácio, e aí, mente vazia, oficina do diabo, né? Esse é o ditado que nasceu lá em Davi. O bonitão um dia estava olhando assim no alto e viu uma bela mulher tomando banho. E aí ele se encanta com essa mulher. Manda chamar aquela mulher, e ali na posição de rei que ele tinha, ele se posicionou, então ele tem um caso com aquela mulher. Quando ela se revela para ele, ela era mulher de um dos seus soldados, de elite. Urias, o Eteu. Passaram alguns dias, Betseba chega para ele e fala assim, rei Davi, estou grávida, o filho é seu. Eu não tive outro homem no meio desse caminho. Meu marido está no campo de batalha, lutando, guerreando pelo Senhor, e o Senhor está... Eu tive só você, o Senhor como homem. Davi, então, para ajustar essa besteira que ele fez, manda chamar Urias. Até a estratégia de Davi eu achei interessante, mas com Deus não tem jeito de esconder as coisas. Ele chamou Urias e disse assim, ai Urias, eu quero que você me passe relatórios da guerra, da batalha, como que está o meu general Joabe, como é que está a Arca da Aliança, como é que está o acampamento, me dê relatórios. Mas Davi não queria saber relatório nenhum. A estratégia de Davi é que depois daqueles relatórios ele ia mandar Urias para casa, Urias ia se deitar com a sua esposa, no outro dia Urias ia voltar para o campo de batalha, ela ia aparecer para refudir logo depois. Foi aquele dia que Urias acertou na hora, na veia. Só que Davi é surpreendido que Urias não dormiu com a sua esposa, dormiu do lado de fora da casa. Davi então chama novamente o homem segundo o coração de Deus. Chama novamente Urias e embebeda Urias. Olha aí como é com um aviso, vem chamando outra vez. Agora então Urias, debaixo desse... Urias não perdão, Davi, debaixo dessa encrenca que ele armou, essa arapuca que ele armou, embebeda o rapaz, achando que ele ia para casa. Só que ele dormiu lá de fora. Davi então agora ele, com as suas próprias mãos, escreve uma carta. Nós sabemos que era uma sentença de morte para esse seu soldado. E a carta ela tinha o seguinte conteúdo. General Joabe, assim que vocês entrarem diante dos
os inimigos. Se coloque numa posição onde certamente Urias não vai poder sair com vida. Vocês se posicionam, saem, deixam Urias sozinho. Ou seja, uma sentença de morte. O próprio Davi fez aquela carta e sela com um sinete real e entrega na mão de Urias. Urias leva para o general Joabe a carta de sentença de morte, mas ele não sabia que era. Agora, Davi não era simplesmente mais só um adúltero. Davi agora, ele também é um assassino. Um belo dia, Davi então é visitado. Porque, como eu disse, para esconder de homens a gente esconde. Nossos pais, nossos pastores, nossa esposa, nosso marido. Mas de Deus não tem jeito. Um dia Davi é visitado agora, não mais pelo profeta Samuel, o profeta Samuel tinha morrido, agora o profeta Natan. Em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natan começa com uma historinha que todo mundo lembra, né? Rei Davi, eu preciso que você me ajude a julgar uma causa. O rei Davi, ele dava atenção sempre para duas pessoas. Uma era o profeta. O profeta tinha acesso o tempo todo para entrar na presença dele. Ou para um assistente que ele tinha. Que era um assistente que trazia muitas notícias para ele, tanto positivas quanto negativas. Mas nesse dia, Davi, se organizando no seu reino, ele recebe a notícia de Natan, a visita de Natan, o profeta. E aí ele vira para o profeta e diz assim: então me diga, qual é a causa que você quer que eu ajude a te julgar? É que na cidade, rei Davi, tem um viajante. Ele chegou na cidade, e na cidade tem dois homens, um riquíssimo, dono de muitas ovelhas, muitas posses, e tem um pobre, que tem uma ovelhinha só. Esse pobre tem essa ovelhinha como estimação deles. Davi, essa ovelhinha é da família. Come com eles, dorme com eles, bebe com eles. Ela que tem mais de especial, aliás, é a única coisa que ele tira. Esse viajante chegou, foi até a casa do homem rico. O homem rico preparou um banquete para servir para o viajante. Mas você sabe o que ele fez, rei Davi? Ele foi até a casa do homem pobre, matou aquela única ovelhinha que aquele homem tinha e serviu de banquete para ele. Davi levanta do trono com seu cetro de justiça na mão esquerda, onde ele segurava aquele cetro, diz: digno de morte é esse homem. Eita! Era tudo que o profeta queria ouvir. O profeta não deu um passo para trás, não. O profeta deu um passo para frente, olhou bem na fuça de Davi e disse: Davi, sabe quem é esse homem, Davi? É você. Eu vou ler esse texto com você, mas deixa eu ler na minha versão. 2 Samuel capítulo 12, no versículo 7 em diante. Então Natan disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei e te livrei das mãos de Saul. Dei-lhe as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e também de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria muito mais. Porque, Davi, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? O negócio é aquele lá. Aí diz assim: você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, Davi. Por isso, meu irmão, olha o versículo. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Eita! De sua própria família trarei desgraça sobre a terra. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro. E ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você, Davi, fez isso às escondidas, mas eu farei perante a plena luz do dia. Estava determinado sobre a casa de Davi uma maldição por consequência desse pecado que ele cometeu. Porque você percebeu que um abismo chama outro abismo. Primeiro o adultério, depois um assassinato. Não com as suas próprias mãos, mas com o poder que ele tinha de rei. Vocês estão comigo, igreja? Vamos caminhar mais. Quando a gente começa a estudar os filhos de Davi, é de assustar. Belo dia, Davi recebe uma notícia que a sua filha Tamar, que o seu filho Aminon está doente.
Aí chega até o ouvido de Davi, e Davi vai até os aposentos de Aminon. E Davi então fala para o filho, filho, o que está acontecendo? Estou ruim, estou doente. O que o rei pode fazer para ti? Ah, sabe o que eu queria mesmo? É que a minha irmã Tamar viesse até os meus aposentos e fizesse um bolo. Ah, está vendo você? É fácil. Foi até os aposentos de Tamar, Tamar, seu irmão Aminon está doente, ele quer um bolo feito por você. Ela toda feliz, não fez um, não, fez dois. Só que quando ela entra nos aposentos de Aminon, Aminon não queria o bolo. Aminon estupra a própria irmã. Agora chega a notícia para Davi, uma filha estuprada pelo seu próprio filho. O seu irmão Absalão, ou filho de Davi, Absalão, que era o futuro grande rei, que Davi estava preparando para ser o grande sucessor, se revolta, fica irado, mas guarda aquela mágoa durante 2 anos, ele fica guardando aquela mágoa, com raiva do irmão. Um belo dia, ele chega para o pai e fala assim, pai, eu quero fazer uma festa. Davi então fala, Davi era festeiro, chama os teus irmãos e comemora. Tá bom. Absalão então prepara um banquete e manda chamar todos os seus irmãos. Sabia que Davi não iria, porque Davi estava no campo de batalha, Davi era guerreiro, Davi era estrategista, não tinha tempo de ficar em festa assim também não. Só que a Absalão estava com um negócio maquiavélico na mente. Ele vira para o seu general, para os seus soldados, e fala assim, quando o meu irmão Aminon entrar, vocês têm a minha ordem, mate-o. E foi o que aconteceu. Aminon entra na festa morto pelo um dos seus soldados de Absalão. Agora Davi tem a outra notícia. Um filho morto, amando de um outro filho. Olha o tamanho da desgraça por conta dessa maldição. Absalão agora foge, fica escondido. 3 anos passa escondido, foragido com medo do pai. Um dia eu venho pregar aqui o Salmo de número 3. Lindo. Davi, Absalão passa escondido, depois ele retorna. Quando ele retorna, ele tenta reconciliar com o pai ainda muito magoado e não quer atender. Agora Absalão está tendo há 2 anos o reconcílio com o pai não dá ouvido, porque ele ainda está muito magoado, porque ele seria o grande sucessor. Mas aí Davi tem uma falha de Davi, porque Davi tinha que receber, Davi tinha que olhar nos olhos desse garoto, Davi tinha que resolver a coisa, mas Davi não fechou o ciclo. E aquilo criou uma grande raiva em Absalão. Ele tentou reconciliar. Não estou justificando o erro de Absalão, mas ele tentou reconciliar com o pai. Davi não deu importância. Agora Absalão se revolta contra o pai. Ele chega nos soldados de elite do pai e começa a falar, meu pai é tremendo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, essas pessoas só fazem perigosas. Eu sei que vem aqui, só tem lá em Valdeirão. Pastor Marcelo é uma benção. Pastor Marcelo, pastora, são pastores tremendos. Mas, quando esse mais sai da boca, escorre um veneninho. Lá vem veneno, lá vem cobra, lá vem gordinho. Porque quando a pessoa começa a elogiar, mas o fulano é tremendo, é extraordinário, é capacitado, mas... O que esse mais está fazendo? É o que Absalão falou para Davi. Davi falou para os soldados e para um grande exército, virou para Davi. Os soldados disseram, meu pai Davi é fantástico. É matador de urso, matador de leão, é matador de gigante. O dia que ele foi confrontar Golias, ele estava preparado para enfrentar os outros, porque ele levou 5 pedras, porque tinha medo de errar, de maneira alguma. Que errar o quê? Ele era o dia inteiro brincando de jogar pedra na cabeça das ovelhas dele. Ele estava com 5 pedras, porque eram 5 confederações que estavam se levantando contra Israel na época. Eram 5 gigantes que estavam dispostos a enfrentar. Ele levou 5 para derrubar 5 gigantes. Ele derrubou o primeiro, os filisteus, mas tinha mais 4 pedras para derrubar os outros 4, que não apareceram. Mas depois ele foi para cima deles e pegou eles todos. Porque antigamente era assim, né? A batalha não era exército contra exército, era um grande general contra um grande general. Mas enfim, ele começa a elogiar o pai, mas ele disse assim, mas ele vai poder te atender. A população é muito grande, ele atende todo mundo, vai demorar muito. Então vem para cá, pega os meus conselhos. E aí Absalão começa a arquitetar uma rebelião contra o pai. Não só arquitetar, mas causou uma rebelião contra o pai. Um belo dia, aquele assistente, lembra o assistente que ele sempre dava ouvido a ele? O assistente chegou para Davi e falou assim, Davi, seu filho Absalão está lá fora, criou um motim, ele tem os soldados, menos os 38 de elite. Outros soldados seus, porque Davi tinha 37 que era assim, Davi,
Teu filho Absalão está vindo contra você. Davi sabia que a guerra seria inevitável, mas seria contra o filho. Sabe o que Davi faz? Foge, se esconde no vale do cedro. Fica escondidinho lá. Absalão vem, toma o trono do pai. Olha a desgraça. Olha o portal que abriu. Olha a consequência da palavra que veio sobre ele. Mas olha aí agora. Absalão não estava só contente de ter tomado o trono do pai, não. Sabe o que Absalão faz? Faz uma casa no meio da cidade, sem teto, já não tinha mesmo. Ele traz as mulheres do pai e agora começa a estuprar cada uma delas, em plena luz do dia. Cumprindo que a palavra profética foi liberada da boca do profeta Samuel. Profeta Natan. Agora Davi no vale do cedro sabendo de tudo, porque o assistente trazia informação. Hoje ele estuprou fulano. A mulher, ontem foi tal. Davi agora estava ali, meu irmão, numa condição. Até que agora Absalão já não mais contente só por ter feito isso. Agora ele falou assim, agora eu quero a cabeça. Olha isso, o Salmo de número 3 tem uma história tremenda sobre isso. Absalão então agora junta o seu exército, que outrora era o exército de Davi, vai para cima do pai. Sabia onde o pai estava? Agora Davi começa a chegar nos seus generais. Que eram 37 de elite. Ele diz assim, agora a guerra é inevitável. Chega no general e fala assim, agora a guerra é inevitável. Mas como, meu filho? Quem tudo era o filho. Vai no outro, a guerra é inevitável. Mas como, meu filho? A guerra é inevitável. Aí eu te faço um pedido, como, meu filho? E todos eles concordando. Quando ele chega no general Joabe, ele fala assim, Joabe, a guerra é inevitável, mas como, meu filho? O general Joabe fica quieto. Não diz nem que sim, nem que não. Absalão vem. E agora vem com aquele cabelo ridículo dele. Ridículo. Não sei porque o homem tem cabelo. Não sei. Entendo. É uma coisa ridícula. O homem tem cabelo. Ninguém, todo homem não podia ter cabelo. Absalão vem com aquele cabelão dele solto. Ele tinha um zelo para aquele cabelo. O dia que ele foi apresentado na sua virada, quando ele sai do cuidado da mãe para o cuidado do pai, Bar mitzvah, quando o pai assume agora, ele deixa os cabelos compridos e joga a purpurina de ouro para se apresentar para o pai. Aquele cabelo, ele cortava a Bíblia, diz na NVI, que ele cortava o cabelo, deixa eu falar isso, não dá raiva, tira essa palavra. Ele cortava o cabelo uma vez por ano, e a Bíblia diz que pesava 2,280 kg. Resolveu o meu problema, só o corte do cabelo. Mas alguns irmãos, para que cabelo, Tiago? Aí vem ele com aquele cabelo esvoaçante. Trum, de cavalo, trum. Olha o trum, vai cavalo mais doido desse. Melhorou. Quando ele passa debaixo de uma galhada, o cabelo enrosca. A montaria vai embora e ele fica pendurado. No meio daquela batalha sangrenta, um dos soldados vê aquele garoto pendurado, vai para cima daquele garoto, e quando ele tira a espada, aquele garoto olha aquele inimigo vindo. O Absalão tira a espada, ainda pendurado, tira a espada da bainha e chama o cara para briga, meu irmão. Pendurado! O que era mais sensato aquele infeliz fazer? Era cortar o cabelo. No meio do caminho, um dos soldados olha e diz, mas esse é Absalão. Lembrou da aliança que ele tinha feito com o pai, que vocês não posso tocar. E sai, deixa Absalão pendurado. Vai lutar com o outro. De repente, aí eu fico imaginando, aí já por minha conta. Ele encontra o general Joabe no meio do caminho. Joabe, você não vai acreditar. Se tivesse o WhatsApp, ele estava assim, cara. Mas ele no meio da luta, ele viu assim, cara, você não sabe que eu encontrei pendurado na árvore. Um macaco, não. Absalão. O general Joabe não tinha combinado nada. Não tinha falado nada. Cara. Ele vai para cima, o menino estava pendurado ainda. O general só tira o corpo e corta o garoto. Agora Davi tem uma notícia. Seu filho cortava a ovelha. Você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por que Absalão foi morto? Absalão foi morto por causa do seu... Meu Deus. Absalão foi morto, gente, preso na sua vaidade. O que era mais sensato aquele cara fazer, cortar o cabelo, muito caro, mas aquele cabelo era uma honra que ele tinha, um orgulho que ele
tinha, uma vaidade que ele tinha. Ele ficou preso na vaidade. Aqui eu não toco. Você criança vai morrer, tem que estar cheio de crentes desse jeito. Não sou eu culpado. Eu não vou pedir perdão. Está com o efeito Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Que isso, gente? A gente precisa aprender a fechar ciclos. Por mais doloroso que foi, por mais que te machucou, por mais que aquilo te trouxe decepção, aprenda a fechar ciclos. Para que possa começar novos ciclos na sua vida. Porque senão a gente fica preso no passado. Sabe, tem muita gente que está vivendo no presente. Preso no passado. Vai ficar cada dia mais distante do futuro. Porque o passado é muito presente na vida do irmão. A gente precisa, por mais que te machucou, por mais que trouxe raiva, ira, ódio, decepção, aprenda a fechar ciclos. Aquele menino ficou preso porque estava preso num ciclo de vaidade. Agora vamos lá, mas a história é outra. Aí Davi então agora recebe a notícia. Seu filho Absalão cortado ao meio. Durante muito tempo, pastores, eu fiquei com muita raiva de Davi. Apesar de ser fã número 1 dele, eu fiquei com raiva dele. Por que eu fiquei com raiva? Porque ele tinha que ter tomado uma ação contra Absalão. Ele tinha que ter prendido Absalão. Absalão tentou. Ele tinha que dar uma correção em Absalão. Ele tinha que ter batido em Absalão. Ele tinha que ter perdoado Absalão. Mas durante 2 anos ele ficou com aquela mágoa, também não fechou ciclos. E por conta disso, eu por muitas vezes julguei Davi devia ter arrumado a vida, que não ia pagar o preço que ele pagou com os filhos. Ele errou assim. Ele se arrepende depois. Mas se ele tivesse consertado aqui, nada disso teria acontecido. Não, meu irmão. Depois eu fui perceber que ele era vítima de uma maldição que estava perpetuando sobre a sua vida. E eu fui estudar a vida de Davi e você vai viajar comigo agora. Quando a gente corre lá em Gênesis capítulo 38, no versículo 2, conta a história de Judá. Judá, filho de Jacó. Vocês estão comigo? Nós estamos em Davi, agora eu saio lá de Davi e vim aqui para Judá. Você vai ver o que vai acontecer. Judá, um belo dia, ele saiu para tosquear suas ovelhas. Quando ele chegou no pé do monte, porque as ovelhas estavam em cima, eu vou descansar aqui primeiro. Aí amanhã eu subo o monte e vou tosquear as minhas ovelhas. E nesse período de descanso dele, ele viu uma mulher passando. Judá não perdeu tempo. Foi para cima daquela mulher e ele ia do pé. Só que quando ela se revela para ele quem ela era, ele tinha acabado de ter um caso com a sua própria nora. Em Êxodo capítulo 18, versículo 15, Levíticos capítulo 18, versículo 15, diz que esse ato é um ato abominável. É uma abominação ao Senhor. Ele acabou de ter um ato com a sua nora. Como esse relacionamento de Judá com a nora, ela engravida. E ela engravida de gêmeos. Fugiu o nome deles agora. Deixa eu ver se eu anotei. Pérez e Zera. Pérez é o primogênito. Peraí, pastor, mas vocês são gêmeos, como é que ele é o primogênito? Porque ele saiu primeiro. Então, Pérez é o filho que nasceu primeiro desse ato, dessa relação incestuosa. Vocês estão me acompanhando, gente? Quando você corre lá em Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 2, olha o que diz isso. Em Êxodo capítulo 20, olha aqui para mim. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: porque eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ponto. Mas quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz que a maldição de filhos bastardos acompanha até a 10ª geração. O que é filho bastardo? Filho fora do casamento. Aquele fruto incestuoso de Judá com a sua nora, nasce esse casal. E vem primeiro, então, Pérez. Quando você vai lá em Mateus, vocês estão comigo mesmo, né? Estão vendo? Quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Eu e você não gostamos de ler
fica assim, fulano casou com ciclano, nasceu ciclaninho. Tudo mais chato aqui. Quando eu chego na genealogia, eu pulo logo. Mas só que aí tem um mistério poderoso nessa genealogia de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo... Lá em Mateus capítulo 1, nessa genealogia vai aparecer Pérez, que é fruto desse incesto, dessa abominação aos olhos do Senhor. Quando você pega Pérez, você vai contando os filhos de Pérez, os netos de Pérez, os bisnetos de Pérez, nós vamos chegar em Davi, que é exatamente 10 gerações. Ou seja, a maldição de filhos bastardos vai acompanhando até a 10ª geração. Em Davi, ele era o último. Em Davi, essa maldição ia cessar. Em Davi, a maldição ia acabar. Agora, qual é o pecado que Davi cometeu? Qual foi o pecado que seu tataravô cometeu? Quanta coincidência, hein, pastor? Não tem coincidência nenhuma, meu irmão. É jesuicidência mesmo. Porque é a Bíblia. Eu, por muitas vezes, eu culpei, eu julguei Davi na fala. Só que, na verdade, ele estava sendo vítima de uma maldição que foi plantada lá atrás e que vinha acompanhando. Agora, por isso que você percebe que tem muitas famílias vivendo na igreja que vivem debaixo de uma enfermidade ou debaixo de uma maldição e que você vê que está perpetuando as gerações futuras. Tem gente que está pagando um preço que nem foi ele que causou, que nem foi ele que abriu. E por consequência disso, você vê vícios, por exemplo, vício incrível. Os avós bebiam, agora os pais estão bebendo, agora os filhos estão bebendo. Você vê uma de separação da família, e você vê a sequência que vem acompanhando até a 4ª geração de filhos legítimos, mas até a 10ª de filhos bastardos. Irmão, eu não estou inventando nada, eu estou falando Bíblia para você. Estou provando em textos bíblicos. Eu sei que tem igrejas que não acreditam nisso. Eles estão pagando outro preço. Mas também, em compensação, quando você vai em Davi e começa a colocar mais 10 gerações para cima, você vai chegar em Gálatas 3,13. Vocês estão comigo ou não? 10 gerações para cima, nós vamos chegar em Gálatas 3,13. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito entre nós. E Jesus foi quebrado essa maldição. Ela não pode mais perpetuar a partir de Davi, a partir de Jesus nas nossas vidas. Mas escute algo. Isso não quer dizer que você aceitou Jesus, as maldições vão embora. Porque um dia teve uma legalidade. Maldição hereditária como essa, ela não é quebrada. Não se faz uma quebra de maldição hereditária. Faz quebra de outras maldições. Mas hereditária não. Não tem quebra de maldição hereditária. Por quê? Porque ela já foi quebrada na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu Senhor Jesus. Nós não temos que quebrar nada que Jesus já quebrou. Porque ele se tornou maldição, ele se tornou maldito, e ele diz: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Em Jesus ela foi quebrada. Mas isso não quer dizer que um dia você aceitou Jesus e ela vai sair da sua vida. É essa. Até o próprio Jesus nos ensinou isso. Lembra quando Jesus chega, o amigo dele tinha morrido, depois de 4 dias Jesus chegou? Por que ele chegou no 3º dia? Porque ainda os judeus tinham na cabeça deles que até o 3º dia alguém pode ressuscitar. Então se Jesus chega no 3º dia e ora para aquele cara, e chama aquele cara ressuscita, isso é normal acontecer. Uma pessoa pode ressuscitar até depois do 3º dia. Isso na cabeça dos judeus. Então Jesus chega no 4º, para não ter desculpa. E quando Jesus chega, vocês estão comigo, igreja? Quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, eu fico imaginando se ele chega lá naquele cemitério e diz assim: morto! Sai para fora. Meu Deus do céu. Era só pipocando mortos tudo que é lá. Ele não deu direção. Por isso que ele disse Lázaro. Ele deu um comando. Você está entendendo? Lázaro! Vem. Agora, olha o detalhe. Quando Jesus vem e dá o comando, Lázaro vem para fora,
Como é que a Bíblia diz que Lázaro saiu? A Bíblia diz que Lázaro saiu atado, cheio de ataduras. Quando o morto ia ser enterrado, sepultado, era enfaixado, com ataduras, ou com lençóis. Quando Lázaro ele ressuscita, como é que ele sai do sepulcro? Vocês lembram? Atado, cheio de ataduras. Agora, peraí, gente. Aquele que tem poder para ressuscitar o morto depois de 4 dias, não tem poder para as ataduras ter caído na hora da ressurreição? Lógico que tem. Mas qual que foi o comando de Jesus? Tirai as ataduras. Porque quem faz o milagre é Deus. Mas quem ressuscita, mas quem tira as ataduras somos nós, a igreja. Por isso, que quando nós nos convertemos, nós entregamos nossa vida. Por isso que fica claro para algumas pessoas. A pessoa se converteu, é batizada no Espírito Santo, é batizada em línguas, é batizada nas águas, mas ainda vive uma vida de desgraça. Tem muita gente que está salva, mas está indo atada para o céu. Tem muita gente que está indo atada, mas está indo cheia de mazelas aqui na terra. Por quê? Porque a obra que Jesus fez na cruz ela foi completa, mas tem coisa que eu e você temos que fazer. O milagre ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário e se tornar maldição por mim e por você. Mas quem manda embora, as maldições estão nos acompanhando a nossa vida, sou eu e você. Não sei, ele Por isso que eu, quando eu o celular tá sempre te mandando mensagem no grupo, eu não sei se é do lado. eu falei pra ele, porque eu era o último, eu era o quarto da geração, sei lá se eu era. É filho bastardo, 5 horas depois, fechando mas o fato é que do meu bisavô pra cá, ia chegar em mim. Esse nível de ruína, pobreza e miséria. Só que mas eu conheci Gálatas 3:13. E a graça, aí sim, a graça, não a super graça. Ele falava isso com o Tiago hoje. Deixa eu escorrer um pouquinho o veneninho aqui, pastor, por favor. Que aí eu já estou saindo. Aí hoje o espírito foi embora. Aí a alma está embora. Pastor, eu estou meio injuriado com esse negócio de alguns pregadores. Começar a pregar essa super graça. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A graça é o favor imerecido que o Senhor Jesus fez por mim e fez por você. A gente não era merecedor dessa graça. Mas a super graça não existe não. Que estão pregando aí que você pode hoje estar na igreja, amanhã você está no mundo, depois você volta para a igreja. Cuidado, meu irmão. Cuidado que não tem essa não, porque a Bíblia diz que entrar nos céus, as portas não é larga, não é estreita. A Bíblia diz assim, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É uma busca diária. Não cai na onda desses pregadores que está dizendo que você não precisa vir para a igreja. Não cai na onda desses pregadores falando que, olha, não fica dando dízimo. Não cai na onda desses pregadores falando assim, a super graça e não. Que você pode estar aqui, amanhã você pode estar no mundo, porque ele vai te alcançar. Cuidado! Que tem muito desses pregadores que estão levando muita gente para o inferno. Porque a Bíblia diz que o preço tem que ser pago aqui na terra. É uma busca de uma vida de santidade, de compromisso no altar. É uma busca. E nós receberemos uma coroa com aqueles que perseveram na presença de Deus. Então, meu irmão, não cai nessa onda não. Agora deixa eu voltar o espírito aqui, porque a alma já falou demais. O dia que essa graça me alcançou, a graça, esse favor imerecido, eu entendi isso. Eu estava vindo de sequência de maldição acompanhando a minha casa. Eu nem vou contar o lado da minha mãe mesmo, não. O lado da minha mãe era terrível também. Eu era o próximo marido. Mas eu não vivo o que meu pai viveu. Eu não vivo o que meu bisavô viveu. Eu não vivo o que meu avô viveu. Porque eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas eu mandei embora todos os espíritos que estavam acompanhando a minha geração passada. E é isso que nós vamos fazer hoje nesse lugar. Porque uma coisa, meu irmão, é a gente nos posicionar. Outra coisa é a gente achar que não, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim não, meu irmão. Porque Jesus falou que não ia nos dar vida e vida em abundância. Sim, tem momentos que tem luta, sim. Tem momentos que tem desafio, sim. Mas aí ele falou, você entende com olho, porque eu venci, certamente venceremos. Um dia eu estava pregando essa mensagem
mensagem mexeu muito comigo, pastor. Porque o senhor está dizendo que, inclusive, as enfermidades são geracionais, você sim. Pastor, a minha avó, ela morreu com câncer direito. Sei direito, ela morreu por conta desse câncer no seio direito. A minha mãe, com câncer no seio direito. Aqui está o meu diagnóstico, mostrou para mim. Peguei essa semana, estou aqui com câncer no seio direito. Eu tenho uma filha de 14 anos. E pelo que eu estou entendendo, ela é a próxima da sequência. Se possivelmente. Mas também eu já entendi algo, pastor. Eu não quero isso para a minha vida mais. Sim, exatamente. Então nós vamos orar. Então foi a coisa mais louca que eu já tive, Tiago. Essa irmã chegou para mim, no meio assim, no lugar lá. Graças a Deus eu estava com uma pastora, era minha esposa, uma pastora do ministério lá. Quando eu falei assim para ela, vamos orar, ela tirou a roupa. Eu falei, não, irmão, guarda esse trem aí, irmão. Mas eu entendi o nível de desespero, de entendimento dela. É como ela estava chegando diante de uma situação que você achei a solução. Então ora, pastor. Não, mas não precisa de solução. Eu fico imaginando se o marido dela chega nessa hora, meu irmão. Quando quer até explicar que fosse de boa na tomada, eu já tinha levado o sapato da lua. Eu falei assim, não, meu irmão, calma. Nós oramos. E nós declaramos que a partir de agora essa enfermidade não vai mais prevalecer sobre a vida dela e sobre a geração futura. Disse assim, Senhor, na cruz do Calvário o Senhor já venceu. Eu não estou quebrando a maldição de enfermidade na vida dela. Eu estou mandando embora debaixo do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus. Pronto, foi embora. Ela foi embora para casa. Uma semana depois, eu estou lá no Projeto Vida da nossa igreja. A irmã chegando lá. Ela era de Barra Mansa, mas ela foi lá nesse dia, numa festa, e ela foi lá. Quando eu entrei no corredor, eu estou vendo ela toda sorridente vindo do meu lado. Fiz lá, vai, irmã, mostrar os peitão para mim. Vem ela com uma papelzinho na mão. E ela chegou toda sorridente, pastor, eu preciso te contar. Eu falei, conte, meu. Lembra desse diagnóstico aqui? Eu lembro, eu olhei lá, câncer, maligno, não sei direito. Então, pastor, 2 dias depois eu voltei no médico. E agora eu estou aqui com esse novo diagnóstico. Dá uma olhada aqui, quando eu olhei lá na irmã. Ela não tinha mais nada, estava completamente curada. Em nome do Senhor Jesus. Agora, meu irmão, escute aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Foi a unção de cura que estava sobre a minha vida, e eu tenho ela. Deus me usa para orar com pessoas para ser curado. Ou foi o posicionamento dela diante da palavra que fez ela receber? O que foi? 1 ou 2? Foi a posição. Foi a posição dela de dizer, eu não quero mais. Eu creio na palavra. E eu mando embora todo esse espírito de enfermidade que está vindo geracionalmente sobre ela. Meu irmão, quando a gente olha para a palavra, a gente sabe que Deus é um Deus justo. E que Ele vela sobre a palavra. Havia uma legalidade na palavra. Jeremias 12 diz que Deus vela sobre a palavra para que ela se cumpra. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se falou na palavra, está estabelecido. Por isso que o diabo tem legalidade, meu irmão, está lá. Isso, capítulo 20, versículo 5, a maldição pode acompanhar até a quarta geração. Então existe uma legalidade na palavra para que o diabo possa perpetuar por 4 gerações, ou de filho bastardo até 10 gerações. Está na legalidade da palavra. E o diabo está agindo na legalidade da palavra. Você não entendeu? Só que ela não permite. Termina no meu Senhor, é o teu Senhor Jesus, e não aquela cruz. Termina com Ele nos resgatando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. A obra da cruz ela foi completa, Ele não veio só para nos dar vida, da vida eterna, não, meu irmão, foi para nos dar vida e vida abundância aqui na terra também. Agora, só que tem um detalhe. Não adianta nada a gente mandar embora agora com a boca e chamar as maldições com atitude depois. Porque é gostoso eu chamar você aqui na frente, colocar a mão na tua cabeça e mandar embora esses espíritos agindo legalmente. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder
nova atitude novamente. Agora eu andei dando uma pesquisada aqui em todos vocês, eu não vi nenhuma asa nas costas de vocês. Então quer dizer que eu não estou diante de um anjo. Então eu estou diante de seres humanos que podem errar e falhar. Sim ou não? Lógico. Como eu. Posso errar, posso falhar. E quando nós abrimos um portal, a maldição é aberta. Lógico, você acha que o diabo vai perder uma oportunidade dessa? Nós pecamos, ele vem. A legalidade está estabelecida. Então ele fez toda a legalidade. Só que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário está completa. Aí você corre em 1 João. Vai para mim, eu amo esse texto. 1 João 9. Olha que coisa mais extraordinária isso, Tiagão. Eu sinceramente, cara, eu não consigo entender isso. Para mim é muito forte isso. Para mim, no meu entendimento natural, é muito pesado. Para a minha capacidade, eu não consigo entender isso. Mas eu sei por quê. Porque nós somos humanos. Se entrar alguém aqui nessa igreja agora, em nome de Jesus, não vai acontecer. Der um tiro nesse pastorzão que nos fala, esse públicão que nos fala, e eu morrer, amarrado, não dizer. Quando esse sujeito sair daqui, eu sei que todos vocês têm que fazer isso, você vai arrebentar ele ali, né? Mas se ele for embora e chegar ali na porta ali da igreja, ele acabou de se arrepender do que fez, mas se arrependeu. Olha que coisa louca isso. E ajoelhar e falar assim, Deus, o que eu fiz? Eu estou arrependido, me perdoe, Senhor. Sabe o que o Senhor disse? Eu te perdoo. Eu não só te perdoo, mas eu lanço no mar do esquecimento. Essa pessoa vai pagar um preço aqui na terra, não tem cometido o que ele fez. Pronto. Mas com Deus, está perdoado. Se ele amanhã voltar para essa igreja, se ele for preso, amanhã ele voltar e ajoelhar, olha que coisa louca, isso é que eu me entendo. Olha que coisa louca, ele chegar aqui e ajoelhar nesse altar e dizer assim, Deus, me perdoa, porque eu matei o pastor aqui. Deus vai olhar para mim assim, o Senhor, eu matei onde o pastor aqui assim. Eu não me lembro mais. Ele diz, eu não me lembro mais. Eu joguei no mar do esquecimento. Então toda vez que você pecar, que você falhar, nós estamos sujeitos a isso. Somos seres humanos. Não estou dando legalidade para você. Mas se por um acaso isso acontecer, você corre em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele te perdoa. E ele diz que não se lembra mais. Só que esse texto Novo Testamento não acabou. Para mim, isso que é mais extraordinário. E ele diz assim: eu não só perdoo, eu perdoo os seus pecados, mas te purifico de todas as maldições. Oh, aleluia, aleluia. Então, meu irmão, se você por um acaso pecar, se por um acaso você falhar, você corre em 1 João 9. Se caso você falhar, corre em 1 João 9. Porque ele vai te perdoar, mas também vai te purificar de toda injustiça. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você carrega na tua geração. Eu não sei o que você também acredita numa mensagem como essa. Eu tentei provar para você publicamente. Eu sei que tem gente que não acredita. Mas eu não sei o quanto essa palavra fez sentido para você. Para mim, eu sou uma pessoa antes dessa palavra e uma pessoa depois dessa palavra. Porque ela não só fez sentido, ela se tornou real na minha vida. Eu não carrego uma sentença de ruína, pobreza e miséria da minha vida mais. Eu não carrego na minha vida uma sentença de vícios que meu pai carregou. Eu não carrego na minha vida mais na minha vida adultérios. Porque lá atrás, não sei
Você entendeu? Aí deixa eu tentar descodificar isso com você. Você entendeu que a raiz é uma, mas ela vem por conta da geração, que a maldição vem chamando outras maldições, ela vem aumentando, mas a raiz é uma. Lá no meu bisavô era ruína e pobreza e miséria. Quando chegou ao meu pai, não era só ruína, pobreza e miséria, era adultério, era vício. É igual em Davi. Qual foi o pecado que Davi cometeu? O primeiro, adultério. Mas qual foi o pecado que seu tataravô cometeu? Adultério. A raiz é a mesma, a legalidade, os demônios que atuaram ali na vida de Judá vieram acompanhando debaixo da legalidade de Deuteronômio 23:2, que acompanha até a 10ª geração de filhos bastardos. Em Davi a maldição ia cessar, meu irmão. Em Davi não ia acabar, Davi não precisava pagar o preço, mas Davi não se posicionou. O homem segundo o coração de Deus. Então o que eu aprendo com isso? Que a gente precisa nos posicionar. Que esse negócio de super graça, lá vai eu estou me julgando com isso. Mas a super graça, meu irmão, você tem que pagar um preço sim na vida, no altar. Eu não sei se você identificou aí na tua vida, se existe alguma área que você está vendo que está sendo minada, saqueada nessa área. Eu não sei se você olhou para trás aí, viu na tua geração, você sendo vítima de alguma coisa que foi aberta atrás. Todas as vezes que eu prego essa mensagem, nos lugares que eu vou, sempre alguém me conta testemunho, pastor, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu estou vivendo assim. Eu quero dizer algo para você, você não vai viver da forma que seus pais viveram. Não vai. Você não vai pagar um preço que eles pagaram, sabe por quê? Porque Deus entrou na história da tua vida. Agora não adianta só Jesus entrar na história, você também tem que se posicionar na história. O espiritual, o sobrenatural, o impossível, ele já fez. Você não precisa mais. Mas a posição aqui na terra sou eu e você que temos que fazer. Quero te dar aí um tempo para você refletir. Porque eu sei que na medida da pregação você já foi fazendo uma associação com a sua vida. Eu sei que você já olhou para ela. Eu sei que você já correu lá no teu passado. Eu sei que você já viu algumas coisas lá da tua vida que você fala assim, meu Deus, estou sendo vítima. Repetindo o que os meus pais fizeram. Repetindo o que os meus antepassados fizeram. Não, mas isso aí vai ser na tua vida. Não sabe por quê? Porque você vai fechar um ciclo. Pastor, por que eu não conhecia essa mensagem antes? Por que você tinha que conhecer hoje? Eu queria ter conhecido essa mensagem muito antes. Eu não queria ter vivido o que eu vivi em alguns períodos da minha vida, não queria. Mas a partir de agora, meu irmão, é um novo ciclo na nossa vida. A nossa vida é de ciclos. Você tem que aprender a viver ciclos, você tem que aprender a arrepender. Eu preciso contar um testemunho aqui. E eu encerro aqui. Está gravando? Desliga para mim. Eu não sei se já contei esse testemunho. Desliga para mim, por favor. Porque é um testemunho. Irmãos, vocês estão me ouvindo aí. Infelizmente vocês não podem saber desse testemunho, porque esse testemunho não pode cair nas redes sociais. Então eu despeço de você que a bênção, a graça do Senhor Jesus, a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Tchau.